Ele descobriu que estava sendo traído, então ele se vingou no dia do casamento dela. Pessoas que têm dificuldades em amar e dar valor aos outros deviam pelo menos não ficar dizendo palavras em vão. De que adianta falar só por falar só para agradar ou falar para enganar? André sentia seu coração batendo acelerado dentro do peito. Por que ela fez isso? Como ela pôde partir seu coração dessa maneira tão terrível? Ele queria se casar com ela e ter filhos, mas sentia que seu coração tinha sido destruído, junto com seus sonhos. Mas a tristeza que ele estava sentindo logo se transformou em raiva, e logo após, em sentimento de vingança. Ele iria se vingar de uma forma que ela não esqueceria. Já que era isso que ela procurou, era isso que ela teria. Para entendermos o que ocasionou esse rompimento e a consequência disso, vamos conhecer um pouco sobre André e Bettina, antes do início do namoro. André trabalhava em uma plataforma de petróleo, e esse é um trabalho que muitos não estão dispostos a fazer. Trabalhar em uma plataforma de petróleo não exige apenas fisicamente, mas também exige que a pessoa passe a maior parte do tempo fora de casa. Os trabalhadores que decidem trabalhar nessa área são altamente qualificados. André tinha o que a empresa procurava: qualificação e experiência. Ele notava os pequenos detalhes na hora do trabalho e sabia o que fazer. Nesta profissão, qualquer lugar para onde o trabalhador olha, vê água e mais água. Assim, além de ser exigente fisicamente, precisa ter um psicológico forte, senão ele desiste. André era focado e corajoso, e para ele era uma forma de ganhar um bom dinheiro e ponto final. Por ter uma natureza disciplinada, André não gastava dinheiro com festas, diferente de seus colegas. Era um homem inteligente, tinha um bom salário e era responsável. Era também um homem humilde, não ficava se gabando do que tinha. Ele comprou uma linda casa à vista em um condomínio depois de economizar bastante. Assim é possível entender o quanto ele era cuidadoso com seu dinheiro e também o quanto ele estava pensando em ter algo para o futuro. Ele estava trabalhando para ter uma vida familiar estável lá na frente, ou seja, ele estava fazendo o que era necessário para garantir isso. A única coisa que ele não tinha era alguém para compartilhar suas alegrias e suas conquistas. O que André não percebeu foi que a mulher que entraria em sua vida tentaria destruí-lo. Sempre que tinham uma licença da plataforma, os colegas de trabalho de André apareciam com uma nova namorada. Ele os respeitava, mas aquela vida não era para ele. Ele era um homem paciente, apenas esperando que a mulher certa aparecesse. André podia ser uma pessoa paciente, mas isso não significava que era indeciso. Então um dia, André apareceu de mãos dadas com sua nova namorada. Seus amigos não conseguiram acreditar quando viram. Quando André a conheceu, ele ficou encantado. Bettina era linda, parecia uma estrela de cinema. Ela poderia ser facilmente uma modelo. Os colegas de André também ficaram sem palavras. Algumas pessoas chegaram até a comentar que ela, digamos, era linda demais para ele. André era uma pessoa legal e tímida, e Bettina tinha uma beleza de cair o queixo. Se alguém falasse com ela por 5 minutos, iria perceber também que era muito inteligente. Bettina parecia a mulher perfeita, mas havia algo nela que simplesmente parecia não ser verdadeiro. Ela era inteligente e deslumbrante, e Bettina sabia que era bonita, então usava isso a seu favor. Muitos dos amigos ficaram felizes por André quando ele começou a namorar com Bettina. Outros ficaram desconfiados. Um amigo em particular, chamado Pedro, achava ela a mulher mais egoísta e que vivia em busca de atenção que ele já tinha visto. André não tinha como saber disso na época, ele não podia prever o futuro. Ele estava tão apaixonado que não conseguia ver qualquer defeito em sua namorada, mas os sinais logo começariam a aparecer. Eles estavam tão felizes que decidiram ir morar juntos. Na opinião dos amigos de André, eles estavam dando esse próximo passo rápido demais. Porque isso significava que Bettina iria se mudar para a casa de André. E levando em consideração que André passava a maior parte do tempo longe de casa, podemos entender que esse morar juntos significava que Bettina ficaria sozinha a maior parte do tempo, certo? Então por que eles foram morar juntos? Não podemos nos esquecer que André era um cara econômico e muito cuidadoso com a forma que usava seu dinheiro. Ele não teria conseguido comprar uma casa se tivesse agido de um modo diferente. Por isso, ele estava sempre ciente de quanto dinheiro tinha a cada momento, e ficava acompanhando atentamente seus extratos bancários. Foi essa característica dele que o ajudou a entender melhor quem Bettina realmente era. Ele começou a receber avisos de gastos com cartão que pareciam no mínimo estranhos. Bettina tinha ficado com seu cartão para que ela pudesse comprar o que precisasse enquanto ele estivesse na plataforma. Mas a conta do mercado ultrapassou $300 e mais $200 dias depois. Ela não poderia ter gasto mais de $500 em alguns dias somente com alimentação. André estava com um pressentimento muito ruim a respeito disso.
Bettina não estava só gastando o dinheiro de André sem explicação, mas também estava ficando cada vez mais distante dele. Isso fez ele pensar que poderia haver outro homem em sua vida. Isso significava uma traição dupla dela. E se isso fosse verdade, ele tinha que fazer algo a respeito. Perceber que a pessoa que está ao seu lado possa estar lhe traindo é algo muito difícil de lidar. André era um homem inteligente e sabia que Bettina também era. Então seu plano para descobrir a verdade tinha que ser perfeito. Ele também sabia que para ter certeza de que seu plano funcionaria, ele precisava de uma testemunha. Bettina não esperava André em casa por mais alguns dias, mas ele voltou para casa mais cedo e trouxe junto um segurança do condomínio como testemunha. Foi nesse momento que ele sentiu seu coração se despedaçar. Naquele momento tinham se confirmado todas as suspeitas que ele tinha dela, aquela que ele pensava que fosse a mulher da sua vida. André pôde sentir seu coração se partir em 1 milhão de pedaços quando entrou em seu quarto. A mulher com quem ele queria se casar e envelhecer estava de fato o traindo. Era muito claro que ela tinha sido pega de surpresa com a chegada dele, porque seu amante estava com ela quando André entrou. Mas André manteve a calma. Sem perder a paciência e nem aumentar o tom da sua voz, ele apenas disse ao homem para sair. Então entregou $50 para Bettina para pagar o táxi e levá-la para um hotel, onde já tinha pago pelo quarto, e disse para ela ir embora. Mas ela não queria ir embora. Ficou ali gritando, chorando, se desculpando. Dizia que o amava e em seguida o amaldiçoava. Por causa disso, André pediu ao segurança do condomínio para chamar a polícia. Como aquela não era a casa de Bettina, assim que a polícia chegou, eles verificaram quem era o proprietário e a retiraram. Bettina foi finalmente expulsa, sem nenhum de seus pertences, sentindo-se furiosa e humilhada. Ela não tinha mais os confortos que André proporcionava, dinheiro, cartões e uma boa casa. Ele pegou o que pertencia a ela e colocou em uma unidade de armazenamento. André deixou as chaves do depósito para o porteiro do condomínio e deu ordens para que ela não entrasse mais ali. Para ele, isso era o final de tudo. Então André partiu para mais uma temporada de trabalho na plataforma. Mas Bettina era uma pessoa vingativa e tinha planos diferentes. O orgulho e a alegria de André, além de sua bela casa, era seu carro, um Chevy Monte Carlo branco. Passadas várias semanas após a conturbada separação, ele voltou para a casa de folga da plataforma. Em vez de encontrar seu carro como o havia deixado, ele o encontrou com os 4 pneus furados, o para-brisa quebrado e uma lata de tinta vermelha derramada sobre ele. Seus amigos se perguntaram quem poderia fazer algo assim, mas ele sabia a resposta. André não seria capaz de perdoar o que Bettina tinha acabado de fazer. Muitas pessoas iriam dar o troco imediatamente, mas ele resolveu esperar a hora certa. André sabia que agora não era o momento certo para contra-atacar. Como se nada tivesse acontecido, ele voltou à sua rotina. Mas André não iria esquecer e muito menos perdoar o que Bettina tinha feito. Ele deixaria o tempo passar, e como diz o ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não. Em algum momento, iria aparecer uma forma de, digamos, ir à forra por tudo que ela o fez passar. Depois de 2 anos, surgiu o momento que André esperava. Ele descobriu que Bettina estava de casamento marcado. André ficou sabendo através de sua amiga Márcia. A irmã dela era muito amiga de Bettina. Mas Márcia sabia de toda a história e conhecia a verdadeira Bettina, e contou a novidade para André. Ela se tornou parceira de André no plano e, juntos, eles iriam garantir que o melhor dia de Bettina não fosse tão bom assim. Felizmente Márcia conhecia o caráter de Bettina, e quando ela recebeu o convite de casamento, a primeira coisa que veio em seu pensamento foi em como Bettina tinha feito seu grande amigo sofrer. Ela usou e abusou dele. Enquanto André ficava fora trabalhando, ela usava seu dinheiro e sua casa para se encontrar com outros homens. 1 mês antes do casamento, André enviou uma carta anônima pelo correio. No envelope tinha a foto de um Monte Carlo, de um vestido de noiva e de uma embalagem de ketchup. Havia também uma folha de papel com 3 palavras, vermelho sobre o branco. Se em algum momento de sua vida Bettina tinha pensado que André deixaria isso para trás, ela estava redondamente enganada. Ele jamais esqueceria o que ela tinha feito com seu coração e com seu carro, e muito menos ela. André estava pronto para se vingar, e com esta carta, Bettina também sabia que isso iria acontecer. Essa carta foi o suficiente para fazer Bettina ficar preocupada com seu vestido de noiva totalmente branco. Márcia deu a André uma pequena informação valiosa que tinha ouvido de sua irmã: o nome da loja onde Bettina tinha comprado seu vestido. André aproveitou essa informação e foi até a loja. Quando chegou, ele perguntou ao atendente se ele gostaria de ganhar $100 fáceis.
Tudo que ele precisava fazer era ligar para Bettina e dizer que seu noivo tinha pedido para ela ir até a loja para escolher o enfeite de renda vermelha para o vestido. 20 minutos depois, Bettina apareceu na loja furiosa, exigindo saber o que estava acontecendo. O atendente disse que tinha recebido um telefonema do noivo dela e que ele havia pedido renda vermelha para o vestido. Bettina sabia que não era seu noivo, mas já imaginava quem tinha feito aquilo. Ela estava ficando preocupada e por um bom motivo. O fato de André manchar seu vestido branco de vermelho não era uma questão de se ele manchar, mas sim uma questão de quando. Ela estava assustada. Com o dia do casamento se aproximando, Bettina estava cada vez mais preocupada com o que poderia acontecer. Márcia fez de conta que contou sem querer para sua irmã que um amigo de André iria trabalhar na empresa que tinha sido contratada para fornecer a comida para o casamento. Assim que ficou sabendo disso, Bettina surtou. Ela imediatamente tirou do cardápio todos os pratos que tinham algo vermelho, incluindo massas e também os tomates das saladas, com medo que o amigo inexistente de André pudesse jogar nela um prato. Mas não era assim que isso iria acabar. E André continuou mexendo com seu psicológico. Ele enviou cerca de 30 batons vermelhos com tonalidades diferentes para a casa de Bettina. André também colocou um marcador de texto vermelho no limpador de para-brisa, para que ela encontrasse numa bela manhã. Bettina estava tão apavorada com o que André planejava fazer no dia do seu casamento que pediu para seu pai falar com ele. Mas isso não deu muito certo. Porque assim que seu pai soube a verdade do que ela tinha feito a André, ele disse que estava muito decepcionado com ela e que a partir daquele momento, Bettina não podia mais contar com ele para nada. Bettina estava completamente abalada no dia do seu casamento. Ela esperava ser borrifada com tinta vermelha a cada passo que dava. Na festa, ela estava surtando. Nada vermelho podia estar à vista dela. Bettina exigiu que todas as flores vermelhas fossem retiradas de todas as mesas. Toda a comida vermelha removida do menu e os convidados que estivessem com qualquer bebida vermelha tinham que se afastar quando ela se aproximava. Bettina se comportou de uma forma completamente neurótica durante a festa, movida pelo pânico que seu vestido ficasse manchado. Ao invés de se divertir na sua festa de casamento, ela ficou o tempo todo se cuidando e esperando em que momento aconteceria a vingança. E sabe qual era o grande plano de André para esse dia? Nada. A única coisa que André queria era que ela mostrasse quem era de verdade. E ele conseguiu. Ele ficou sentado em casa, recebendo mensagens de texto de sua amiga Márcia, sobre Bettina se comportando como uma noiva neurótica e dando boas risadas sobre isso. Bem na frente de seus amigos e familiares, Bettina mostrou quem era de verdade. Sob pressão, ela se expôs como uma pessoa diferente do que todos conheciam. Completamente fora de si, ela gritava e xingava tratando mal as pessoas, exigindo que resolvessem logo sempre que tinha algum problema na festa, ou quando algo não estava do jeito que ela queria. E quanto ao vestido, nunca houve um plano para manchá-lo. No final, a única coisa que ficou manchada foi a reputação de Bettina. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.